Fala, gente, já vamos começar essa sexta-feira com polêmica, tá? E esclarecimento. Por que polêmica? Porque todo mundo quer saber, né? Se os produtos da Gold realmente funcionam, se dá resultado ou é só marketing, tá? Eu recebo muito essa pergunta, muita gente me pergunta pessoalmente pela internet, então vou esclarecer aqui para vocês. Contando lá desde o meu início, tá? Eu conheci os produtos da Gold, né? E adquiri através do link da Rapunzel. A Rapunzel, eu achava que ela que era dona dos produtos, porque eu não sabia, né, que tinha como trabalhar para a empresa, nem imaginava o tanto de meninas, né, que trabalham para a marca. E assim, eu comprei o kit de crescimento, porque eu precisava que meu cabelo crescesse logo, né, e saudável, né, porque assim, o meu cabelo, ele tinha passado por um corte químico, né, de um último loiro, então, ele estava muito quebrado, estava fino, né, ralo, ele diminuiu muito o volume, né, então assim, tava uma situação drástica e triste, né? Então eu tinha que fazer o crescimento aí, estimular o crescimento, né, do meu cabelo. E foi assim que eu conheci essa linha. Comprei, usei todo o kit, joguei fora as embalagens, sobrou só o tônico, que tinha um restinho ainda. E aí eu resolvi compartilhar, né? Porque muita gente, foi através de um vídeo, né, que eu falei da minha raiz, que tinha mostrando assim no cotidiano mesmo, e as pessoas perguntaram o que que eu tinha usado, o que que eu tava usando, porque tinha crescido muito meu cabelo, né? Que as pessoas sabiam que eu tinha feito loiro, então o que que eu tinha feito para crescer tão rápido assim? E foi daí que eu resolvi compartilhar, né, quais os produtos que eu estava usando. Fiz um antes e depois, nunca trabalhei com a internet, então não tinha esse costume, né, de indicar. Então foi o meu antes e depois, e foi assim que eu comecei a trabalhar com a empresa. E agora eu trago, né, promoções, trago várias coisas no meu perfil para vocês sobre os produtos. Mas assim, gente, meu feedback, né, real, como todo mundo já sabe, é um feedback positivo, né, porque o meu cabelo cresceu muito. E depois desse kit, eu já estava a caminho, né, o meu kit de babosa, que era o de nutrição, que trouxe realmente brilho para o meu cabelo. E assim fui gradativamente mais adquirindo mais produtos, né, aproveitando aí promoções. Então hoje eu tenho um cabelo que tá praticamente 100% saudável, né? Só tô aí nesse processo de ir cortando o loiro antigo, né, pra voltar pro natural. Mas assim, o meu cabelo, o meu fio, a saúde é outra, sabe? Então assim, gente, de mim não tem dúvidas, né? Mas vamos falar das minhas clientes, gente. Todas as minhas clientes, nenhuma teve feedback negativo, tá? Todas alegaram que os produtos dá o resultado que promete, né? Eu tive, na verdade, duas particularidades, tá? Por que que eu falo particularidades? Porque de todas que compraram o kit de crescimento, apenas uma relatou que o cheiro dele era forte, ela descreveu como forte, né? E por que que eu falo que é uma particularidade? Porque todas as outras amaram o cheiro, né? E ela relatou isso, mas ela mesma, né, se explicou que na hora de lavar que tem esse cheiro, depois vai passando e diminui, né? Mas assim, o crescimento, as quedas diminuiu drasticamente dela, né? Então ela assim, ela mesma falou que o resultado não tem como negar, tá bom? E uma outra particularidade de uma outra cliente também da linha de crescimento, ela falou que amou somente alguns dos itens do kit, né? Mas aí a gente tem que analisar se a pessoa está usando da forma correta, com a frequência correta, utilizando o tempo, né, adequado que pede na embalagem. Um exemplo para vocês, a máscara de crescimento, ela pede na embalagem 15 minutos, tá? Para poder agir ali no cabelo, diferente das outras máscaras, que é 5 minutos, né? Então, assim, você tem que estar por dentro, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo com as minhas clientes, sempre oriento elas de como usar e tudo mais, né? Então você tem que ver se a pessoa está usando da forma correta, o tempo correto, a frequência correta, né? E como ela mesma me relatou que naquela semana que ela estava usando os produtos, ela fez um loiro. Então, assim, gente, a linha de crescimento não tem como negar o crescimento do cabelo, o fortalecimento dos fios, né? Mas ela é para o crescimento, não que seu cabelo vai ficar seco, algo do tipo. Pelo contrário, tem muitas clientes que falam que desmaia o cabelo, né? A linha de crescimento. Então, assim, mas ela é para o crescimento. Ela se enquadra na etapa de hidratação, né? Mas a finalidade dela aí é o crescimento, né? Então, aí eu indiquei uma outra linha para cliente e essa é as duas particularidades de cliente minha, tá bom? De resto, gente, eu só tenho elogios, tanto da linha de crescimento, quanto da linha de babosa, quanto da linha de morango,
quanto da fioterapia, que é o alisamento sem formol, que não afina os fios, tanto de body splash, hidratante, perfume, é só elogio, gente. A cronoterapia, que é um tratamento profundo, né, para os cabelos, eu tenho cliente aí de todos esses produtos, e todas me trouxe, né, feedbacks positivos. E eu fico muito feliz, né, de poder indicar aqui algo que fez a mudança para mim, fez a mudança pro meu cabelo, né, porque assim, gente, cabelo, quando se fala de cabelo, né, é nossa autoestima, se o nosso cabelo tá bonito, a gente tá bem, né? Então, assim, eu fico muito feliz, né, e muito agradecida das pessoas que confiam, né, no que eu falo aqui, porque não é só marketing, tá, gente? Eu comecei a usar os produtos muito antes de trabalhar com a empresa, viu? Então, uma dica que eu dou pra vocês, vai ter mais uma polêmica aí, tá? Mas uma dica que eu dou pra vocês, tá? Em relação a que produtos começar a utilizar, né? Eu recomendo que vocês, o primordial, né, que não pode faltar, é o pré-poo, tá? Antes de qualquer lavagem. Gente, o pré-poo, ele protege os seus fios, né? O comprimento do seu cabelo. Por quê? Porque o shampoo, ele tem uma ação detergente, porque ele tira todo o resíduo ali, as impurezas do seu couro cabeludo. Só que os seus fios, ele não precisa dessa limpeza profunda. Então, precisa do pré-poo para proteger o comprimento. Então, o uso do pré-poo é indispensável em todas as lavagens, tá? Você vai ver a mudança que é usar pré-poo, tá? O seu cabelo encorpa. Eu tava com o cabelo assim muito ralo, tá? Só encorpando cada dia mais o meu cabelo. O uso do pré-poo, vocês vão notar super a diferença, tá? O olhinho, que é o olhinho reparador de pontas, de 2 a 3 vezes no dia, tá? Não importa o seu tipo de cabelo, tem que usar de 2 a 3 vezes. Ah, meu cabelo vai ficar oleoso, vai ficar pesado. Não vai, gente. É um pump para cada lado, tá? Ou dois, dependendo da necessidade. Mas usem olhinho que vocês vão notar super a diferença na saúde dos seus fios, tá? Umectação, que é o olhinho durante a noite, né? Depois, no outro dia, você lava bem lavado o seu cabelo, que não vai ficar oleoso, não vai ficar pesado, tá? Vai ajudar muito aí na saúde dos fios. Tônico poderoso, tá? Porque assim, gente, o tônico, ele não é só para crescimento, tá? A linha de crescimento não é só para o crescimento. A gente fala, né, crescimento porque ele estimula o crescimento, mas ele diminui a oleosidade, diminui as quedas, combate contra a calvície, preenche falhas, trata ali mesmo o seu couro cabeludo, tá? Trazendo fortalecimento para os fios e crescendo aí fios saudáveis, tá bom? Então, para todo tipo de pessoa é necessário usar o tônico. E também o cronograma capilar, tá? Que é uma polêmica aí que eu vou trazer para vocês. Precisa do cronograma capilar? Precisa. De hidratação, nutrição e reconstrução. Tá bom? Esses aí são os produtos essenciais. Claro que tem produtos extras, né? A marca mesmo da Gold tem vários e vários tipos de produtos que é para o cuidado do cabelo. Então, se você quer aí ter um cabelo saudável, um cabelo bonito, quer investir, tem todo tipo de produto, tá bom? Mas os produtos essenciais são esse, viu? Agora vamos lá. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, em relação ao alisamento, né? Pra quem alisa o cabelo aí, fioterapia, que não vai afinar os seus fios, né? E você vai diminuir aí o uso de chapinha, né? Que é um vilão aí para a saúde dos fios, tá? Agora voltando na polêmica, gente, sobre a coronoterapia. Luana, eu preciso mesmo de hidratação, nutrição e reconstrução? Precisa. Todo tipo de cabelo. Só que as pessoas fazem a seguinte pergunta, né? Eu preciso então comprar um kit de hidratação, um kit de nutrição e um kit de reconstrução? Não necessariamente, tá? É, Outras marcas, né, do mercado aí, tem nos kits de hidratação óleos, né, na composição. Então, por isso que você não sente a necessidade de ter um de hidratação e um de nutrição. Já a Gold, ela tem separado, né, a hidratação, a nutrição. No caso da hidratação, tem ali na composição dela vitaminas, silicones nobres, né, que vai trazer hidratação para os seus fios. E tem a linha de babosa, né, que é de nutrição, que tem vários tipos de óleo que vai trazer a nutrição para o seu cabelo. Mas a gente tem também, gente, a linha de morango, tá? Que vai fazer aí as duas funções. E você não precisa ter dois kits, né? Então ela vai atender tanto a hidratação quanto a nutrição, tá bom? Então se você não quer investir, não tem interesse, né, em ter mais de uma fragrância, porque às vezes a pessoa quer fragrâncias diferentes, né?
ou não tá podendo mesmo, você compra, né? Que é uma dica que eu sempre dou para minhas clientes que tá querendo economizar, é comprar a linha de morango, tá bom? Porque ela é maravilhosa, tem um cheirinho irresistível e atende aí as duas etapas. Aí é inevitável que você vai ter que ter uma linha de reconstrução, tá? Porque a linha de reconstrução, ela recompõe a massa do seu cabelo, então você também precisa, tá bom? Em cabelos saudáveis, ela usa com menos frequência, tá? Então, em cabelos saudáveis, você vai usar uma vez por mês. E em cabelos danificados ou cabelo com química, descoloração, tintura, você vai precisar usar de 15 em 15 dias. Mas aí você vai ter um cronograma completo, né? Seguindo aí um cronograma que eu passo para vocês também, tá? Porque é recomendado você lavar um dia sim, um dia não o seu cabelo, né? Então, dentro desse cronograma, você vai usar ali o de morango, por exemplo, se você comprar o de morango, tanto no dia de hidratação ele, quanto no dia de nutrição ele, tá bom? Então, usa uma linha só. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Me siga no Instagram, que eu vou dar sempre dicas lá. Trago minha rotina, trago o meu processo, né? Com o meu cabelo aí, o quanto ele tá crescendo. Tô no projeto aí Rapunzel e de voltar ao natural, tá bom? Então eu tenho vários vídeos, dou várias dicas. Tenho meu dia a dia mesmo, minha rotina, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já dê o seu like aqui no meu vídeo do YouTube, se inscreve que eu vou tentar trazer mais conteúdos aqui nessa plataforma para vocês, viu? Beijinhos!